Vamos lá. Muito bem, mais uma vez nos reunimos para que a gente possa fazer o nosso estudo semanal do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Hoje, 7 de setembro, independência, 200 anos, né, de independência do Brasil, né, de Portugal, e hoje nós estamos dando sequência. Vamos entrar agora no capítulo 20, Influência Moral do Médium, e nós vamos ver também a dissertação de um espírito sobre a influência moral. Esse capítulo deve levar três sessões de estudo, né? Então, hoje a gente vai entrar bastante nessa dissertação do espírito, né, sobre a influência moral, e também, na outra sessão, vamos entrar um pouco mais e também um pouco a respeito das considerações de Kardec. E, finalmente, encerramos esse capítulo. Mas vamos lá. Então, começa com o item 226 e, como nós falamos, são questões, né, que são colocadas para os espíritos, né, e eles vão dando a resposta. Então, a primeira questão que Kardec faz para os espíritos é assim: o desenvolvimento da mediunidade se processa na razão do desenvolvimento moral do médium, ou seja, à medida que se desenvolve a moral do médium, desenvolve também a mediunidade? Aí os espíritos falam, não. E olha que coisa importante essa resposta. A faculdade, a mediunidade, né, propriamente dita, é orgânica. Isso é muito importante. Por quê? Porque o médium, ele é um intermediário e ele usa o corpo dele. É o corpo dele que está sendo utilizado para que possa fazer essa intermediação, essa comunicação. E nós vamos explicar isso aí tudo, né? Mas é basicamente assim, é um encarnado que pode ser médium, né? Aqui, né, no nosso plano, é um encarnado. Então, a faculdade propriamente dita é orgânica e, portanto, independente da moral. O sublinhado é por minha conta, tá? Para que a gente possa fixar isso aí. Então, com moral elevada, com moral desenvolvida ou não, podemos ser médium, independe da moral do médium. Por quê? Porque é uma predisposição orgânica. Então, aquele que é médium, ele tem no organismo físico dele esse desenvolvimento. Essa disposição, né? O doutor Frutuoso, né, doutor Paulo César Frutuoso, ele fala que uma das revoluções, vamos chamar assim, aqui no planeta, vai ser o estudo da hereditariedade. E através dela, através dos genes, né, vai se trabalhar isso ao longo dos anos que virão, e aí vai fazer com que os reencarnados aqui tenham mais e mais essa predisposição. Então, o estudo da mediunidade, por parte dos espíritos, vai estar relacionado com a genética. Então, isso explica muito bem o fato de haver essa predisposição orgânica. Então, a faculdade, propriamente dita, é orgânica. Então, moral é secundária. O médium pode ter moral elevada ou não, né? Mas já não acontece o mesmo com seu uso. Aí sim, aí o uso tem a ver com a moral, que pode ser bom ou mal, segundo as qualidades do médium. Então, o médium, se colocar à disposição de espíritos bons ou espíritos maus, então isso depende do médium, é o uso da mediunidade. Dá para entender, né, como é que a coisa funciona. Há uma predisposição orgânica e depois o uso que se faz da mediunidade. Então, essa predisposição torna a pessoa médium. Então, ela vem com a mediunidade, ou desenvolve a mediunidade. Agora, o uso que ela vai fazer dessa mediunidade, aí sim tem a ver com a moral e, portanto, as qualidades do médium, as qualidades morais do médium. Kardec pergunta: sempre se disse a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor divino. Por que então não é privilégio dos homens de bem? E por que há criaturas indignas
que possuem no mais alto grau e a empregam no mau sentido? É uma pergunta muito interessante. Por que, então, já que é uma coisa que vem de Deus, é um dom concedido por Deus, né? Uma graça, por que então não dá para espírito, para médiuns bons, para pessoas boas, né? Criaturas boas, e não para as indignas, já que elas vão usar no mau sentido? Olha a resposta que os espíritos dão. É uma resposta muito, muito boa. Todas as nossas faculdades são favores que devemos agradecer a Deus, pois há criaturas que não as possuem. Então, os talentos, é tudo Deus que nos oferece, através de suas leis, através da criação, através do nosso desenvolvimento, a partir da inteligência. Então, essas faculdades são dons de Deus, todas elas, não só a mediunidade. Então, agora ele fala assim: podias perguntar por que Deus concede boa visão a malfeitores, destreza aos larápios, eloquência aos que só a utilizam para o mal? Né? Então, por que não pergunta isso para Deus? Porque é a mesma coisa. Então, do mesmo jeito que, por exemplo, Deus dá a fala, o dom da fala para malfeitores, por que não dá também o dom da mediunidade? Percebem a comparação? É muito, muito boa essa comparação que Kardec faz. Eu vibro com isso, né? Então ele fala, acontece o mesmo com a mediunidade. Criaturas indignas a possuem porque dela necessitam mais do que as outras para se melhorarem. E realmente, vem a mediunidade, o encarnado é mais uma oportunidade para ele se melhorar. E na pior das hipóteses, mais uma coisa para ele se arrepender quando voltar para o plano espiritual e fortalecer nele o desejo de mudança na próxima encarnação. Então, quantas pessoas a gente não vê que utilizaram mal a mediunidade ao longo do tempo? E depois vem com uma dedicação total, porque se arrependeram. Então, vieram com um dom e não utilizaram esse dom, ou utilizaram mal, né? Então, seguindo, pensas que Deus recusa os meios de salvação aos culpados, ou dos culpados? Ele os multiplica nos seus passos, coloca-os nas suas próprias mãos. Cabe a eles aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes. Desculpa, é uma pergunta, né? Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes como apóstolo? Então, Judas teve, né, o momento dele de fraqueza, traiu Jesus, segundo o entendimento dele, ele tomou aquela decisão, né? E então a gente julga como sendo mal, mas ele não fez milagres também, assim como os demais discípulos, né, ou apóstolos. Deus lhe permitiu esse dom para que mais odiosa lhe parecesse a traição. Então, com isso, mais ainda, ele vai poder depois utilizar a mediunidade. Tanto que diz-se que Judas, quer dizer, Joana d'Arc é a reencarnação de Judas. E ela utilizou a mediunidade a serviço da nação dela, né? Da história que todos nós sabemos. Assim, não permitiu que a Inglaterra invadisse a França. Então, tudo é uma questão assim de aproveitamento, mas independe totalmente, aproveitamento do dom, né? Porque a mediunidade independe do caráter, ou da moral do médium. E isso explica porque que tanta gente tem uma mediunidade fantástica e utiliza para o seu benefício, praticamente, né? A questão número 3, né, da influência moral do médium, né, desse capítulo 20. Os médiuns que empregam mal as suas faculdades, que não as utilizam para o bem ou que não as aproveitam para a sua própria instrução, sofrerão as consequências disso? Né? E aí a resposta é: se as usarem mal, serão duplamente punidos, pois perdem a oportunidade, né, e
e não aproveitam, né? Perdem a oportunidade de aproveitar um meio a mais para se esclarecerem. Então, além de perder a oportunidade, não se esclarecem. Então, é duplamente punidos. Mas, peraí, então Deus pune? Deus é um Deus vingativo? É um Deus rancoroso? Não, é uma lei. Se a gente não se utiliza daquilo que é necessário, daquilo que poderia utilizar para o bem, a gente tem uma consequência a partir disso, né? Aquele que vê claramente e tropeça é mais censurável que o cego que cai na valeta. Então, essa responsabilidade está de acordo com a consciência com que ele mal utilizou esse dom, né? A mediunidade, no caso. A questão número 4. Há médiuns que recebem comunicações espontâneas, quase frequentemente, sobre um mesmo assunto, tratando de certas questões morais, por exemplo, relativas a determinados defeitos. Terá isso algum fim? Assim, é como se fosse as comunicações seriam temáticas sobre aquele assunto, sempre assim repetitiva, né? Aí ele fala, os espíritos falam sim, e a finalidade é esclarecê-los a respeito do assunto constantemente repetido ou corrigi-los de certos defeitos. Então, essa insistência sobre determinado assunto é por uma necessidade. Então, se é para esclarecer aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas, então ele vai bater nessa tecla aí, né? É por isso que a uns os espíritos falam sempre do orgulho, a outros da caridade, pois somente a insistência poderá, por fim, abrir-lhes os olhos. É aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a pessoa estando em contato direto com aquilo, repetidamente, com um determinado tema, ele acaba por ser, assim, afetado por isso, né? O que é bom. Não há médium empregando mal a sua faculdade, seja por ambição ou interesse, ou prejudicando-a por um defeito essencial, como o egoísmo, orgulho, a leviandade, e que não receba de tempos em tempos alguma advertência dos espíritos. Então, a pessoa está utilizando mal a mediunidade, né? E vira e mexe, ela tem assim, algum lampejo, né? Alguma advertência para que possa mudar a conduta, mudar a forma de ser, que está fazendo mal. Então, as pessoas nunca estão abandonadas de um jeito ou de outro, direto ou indiretamente, vem alguma advertência, vem alguma informação, vem algum cutucão, né? Ei, vê lá o que você está fazendo, né? Agora cabe a ele decidir se continua ou muda, né? No livro Os Mensageiros, de André Luiz, é o livro número 2 ou 3, acho que é o número 2, logo depois do Nosso Lar. É um livro muito interessante, que mostra a queda de médiuns. Então, ali são casos reais que André Luiz conversou, que pôde obter essa informação, casos reais de médiuns que falharam, ou que utilizaram mal a mediunidade, né? A benefício próprio, para meios escusos, para meios financeiros, né? Então, voltando aqui à resposta dos espíritos. O mal é que, na maioria das vezes, ele não a toma por si mesmo. Então, essa advertência que vem para os espíritos, não é para mim, não, é para outro. É sempre o outro, né? Não, isso para mim está tudo bem, eu não estou fazendo nada errado, estou fazendo tudo certo. Eu nunca vou esquecer quando teve uma pessoa que era nova, né, na doutrina espírita, tinha recém-chegado e estava estudando com a gente. E aí ela falou, mas que mal tem a pessoa utilizar a mediunidade para ganhar dinheiro, né? E aí a gente sempre lembra de que aqui nós vamos falar sobre isso, né? Mas Jesus falava, né? Dai de graça, que de graça recebeste. Então, esse dom, né?
principalmente dons que vêm afetar muito as pessoas, que vêm ajudar muito, tipo, por exemplo, a de cura, né? Se a pessoa começa a receber presentinho, já começa a receber um pagamento aqui, outro ali, um favorecimento aqui e acolá, aí seguramente os espíritos bons se afastam e começam os espíritos que, que se envolvem com isso, né? Com as paixões, com o dinheiro, com o prestígio, e o médium se deixa levar e acaba pondo a perder a sua mediunidade. Então, a mediunidade ela tem que ser desinteressada, não pode ter um interesse um segundo interesse por trás disso, a não ser fazer o bem, né? E nós vamos, como eu falei, nós vamos mais para o final, ver um caso que aconteceu em 1856, né, sobre o espírito falar a respeito de determinado médium e a conduta dele, né? Tem uma observação de Kardec. Os espíritos dão lições quase sempre com reserva, de maneira indireta, de maneira discreta, para deixarem maior mérito aos que as aproveitam. Então ele dá um toque, mas ele não é assim contundente, o que obriga. Não, é um toque sutil aí. Agora, é o médium que vai aproveitar ou não essa oportunidade. Mas são tais a cegueira e o orgulho de certas pessoas que elas não reconhecem nas lições, elas, que elas não reconhecem nas lições recebidas. E ainda mais, se o Espírito lhes dá a entender que se referem a elas, zangam-se e chamam o Espírito de mentiroso ou de atrevido. Basta isso para mostrar que o Espírito tem razão. Então, muitas vezes, os médiuns vão contra os espíritos. Mas como? Como é que ele fala uma coisa dessa? Como é que ele está dizendo uma coisa dessa? Não tem nada a ver comigo, né? Eu não estou usando mal a mediunidade. Então, a gente vê muita gente que acabam se tornando celebridades, né? Conquistando posições na sociedade, conquistando notoriedade, né? Através da mediunidade. Então, durante um tempo, os espíritos fazem, né, dão essas dicas, mas não necessariamente as pessoas aproveitam. E a gente vê médium cair, né? A questão número 5. Ao receber lições de sentido geral, sem aplicação pessoal, o médium não age como instrumento passivo ao serviço da instrução dos outros? Então, a pergunta é assim, quando recebem essas lições, né, que não é exatamente para ele. Então, ele não está a serviço dos outros. E olha que interessante essa resposta. Quase sempre esses avisos e conselhos não são dirigidos a ele, ao médium, mas a outras pessoas que só podemos atingir através da sua mediunidade. Mas ele também, se não estiver cego pelo amor próprio, deve tomar a sua parte. Então, ou seja, vale para ele, vale para os outros. Não penses que a faculdade mediúnica seja dada apenas à correção de uma ou duas pessoas. Não. O objetivo maior, o objetivo é maior. Trata-se da humanidade. Então, olha o serviço da mediunidade, a importância da mediunidade, o valor da mediunidade. Não é exatamente para uma outra pessoa, não. É para um todo, é para a humanidade. Então, quando houve aqueles primeiros movimentos, né, quando apareceu os primeiros eventos, né, de mesas girantes, de tipologia, né, para chamar atenção, a mediunidade naquele momento estava gritando, quer dizer, a espiritualidade estava gritando através dos médiuns: ei, estamos vivos, está na hora de vocês despertarem para essa realidade. Então, era para a humanidade, não era para um ou outro, né? E não era para o médium. E aí ele dá seguimento. Um médium é um instrumento que, como indivíduo, importa muito pouco.
E aí está embutido, inclusive, a importância do médium, a importância do ponto de vista, assim, de humildade, que ele é um instrumento, ele não é a espiritualidade em si, né? O plano espiritual em si. Não, ele é um telefone, ele é alguma coisa que vai estar unindo dois mundos, que está fazendo com que o mundo se comunique com o outro. Ele é um intermediário, né? Então, não é efetivamente o que importa. Tanto que Kardec, ele não falou de um médium ou de outro. Ele não cita médiums. E quando cita, ele coloca a primeira letra, ponto, né? Só a inicial do nome. Em obras póstumas, como nós vamos ver agora, né, em seguida aí, tem uma citação, e aí cita textualmente o nome da médium, a médium Jafé, que, por sinal, durante um tempo, ela foi reclamar com Kardec. Ela falou, escuta, e a minha importância no desenvolvimento do espiritismo? Eu sou uma médium. Sem eu, não haveria comunicação. Assim, ela era uma das médiuns, não que ela fosse todas as comunicações. Mas ela foi reclamar para Kardec. E Kardec se colocava de uma maneira que o médium não é importante do ponto de vista, assim, de vamos exaltar o médium. Não. Ele fez o trabalho dele, está ali tudo pronto. Os espíritos, sim. Os espíritos trouxeram a mensagem, os espíritos têm nome, os espíritos têm a sua história, se identificaram. E Kardec põe o nome deles. Uma hora é Hahnemann, outra hora é Paulo, outra hora é Joana d'Arc, está tudo nas obras da codificação, tem lá os espíritos. Aí alguns que não se identificam falam um espírito protetor de Bordeaux, né? Então, espírito protetor, mas porque ele não falou, ele se identificou como sendo assim, pronto, ele queria estar anônimo, né? Então está lá, o espírito de verdade. Então, essa é a importância dos espíritos na codificação, e não do médium. E aqui, mais uma vez, eles estão falando, o médium é um instrumento que, como indivíduo, importa muito pouco. Por isso, quando damos instruções, os espíritos dão instruções de interesse geral, utilizamos os que nos oferecem as facilidades necessárias. Nós vimos isso aí, né? Um médium preparado, eles ajudam, eles permitem com que o espírito tenha uma boa comunicação. Mas podes estar certo de que chegará o tempo em que os bons médiums serão muito comuns. Vai ter muito mais bons médiums do que agora, para que os espíritos bons não precisem mais se servir de maus instrumentos. Olha que coisa. Então, a gente está falando assim, estamos usando o que tem na mão, o que dá certo, o que tem disponível, né? Mas não significa que estamos usando os melhores. Está cheio de médium aí que não vale nada. Vai fazer o quê? Não tem outro? Vai esse mesmo. Mas vai chegar um momento que vai ter muitos bons médiuns. Por isso a importância da transformação moral. Quero trabalhar mediunicamente? Sim, vou trabalhar. Tal. O que eu tenho que fazer? Tem que estudar, né? Tem que aprender a respeito, né? Tem que ser um bom instrumento, tem que mexer com a moral, melhorar a sua moral, né? Elevar a sua moral, os seus valores morais. Então, são os componentes para ser bons médiuns. Se as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, por que um médium dotado de boas qualidades transmite respostas falsas ou grosseiras? Então, lembrando de novo, o médium é o intermediário. O espírito, né, vai transmitir a comunicação através dele. Mesmo através de médiuns com qualidades morais elevadas? Sim, quer ver? Ele vai dizer assim, conheces todos os segredos da sua alma? Além disso, sem ser vicioso, ele pode ser leviano e frívolo, e pode também necessitar de uma lição,
para que se mantenha vigilante. Então, mesmo esses aí precisam despertar, passar pelo crivo da razão, as comunicações, né? O tipo de espírito através das vibrações. Então, ele tem que fazer o papel dele também, né? Então, não dá para conhecer todo mundo. Será que realmente é bom, moralmente elevado, esse médium? Né? E mesmo com todos esses defeitos, ele está recebendo lá o toque, lá a dica para que ele tenha que se manter vigilante, né? Por que os espíritos superiores permitem que as pessoas dotadas de grande mediunidade... Desculpa, vamos lá de novo. Por que os espíritos superiores permitem que pessoas dotadas de grande mediunidade e que poderiam fazer muito bem se tornem instrumentos do erro? É aí que a gente vai ver, inclusive, a nota do tradutor, que vai corroborar isso aí que vai ser falado agora, né? A resposta. Eles procuram influenciá-las, mas quando eles espíritos, né? Mas quando essas pessoas se deixam arrastar por um mau caminho, os espíritos não as impedem. É o respeito pelo livre-arbítrio. É por isso que delas se serve com repugnância, porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Então, veja o conteúdo dessa resposta e vamos ver agora a nota do tradutor, né? Ele diz assim, né? Herculano Pires fala: essa resposta coincide com a que foi dada a Kardec pelo espírito de Hahnemann, no dia 10 de junho de 1856, que quando ele pretendia apressar a elaboração do Livro dos Espíritos, servindo-se de outro médium além das meninas Budan. O espírito respondeu que não convinha, porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. E aí ele fala, ó, isso aí está lá no livro Obras Póstumas, na segunda parte. A gente vai lá na segunda parte do livro, né, Obras Póstumas, e está assim o texto. Isso acontece no dia 10 de junho de 1856, numa reunião mediúnica na casa do senhor Rustam. A médium era justamente a senhorita Jafé, né? E tratava do Livro dos Espíritos. Então, eles estavam trabalhando nas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. E aí Kardec pergunta para Hahnemann, né, para o espírito Hahnemann, pois que, dentro em breve, teremos acabado a primeira parte do livro. Então, olha só, 1856, o livro foi publicado em 1857, abril de 1857. Então, em junho, né, quase um ano antes, né, 8 meses antes, eles estavam trabalhando nisso, e aí ele faz essa pergunta, né? Estava na metade do livro. Né? Lembrei-me de que, para andarmos mais depressa, para acelerar o processo, eu poderia pedir a B é um médium, né, que me ajudasse. Que achas? O que você pensa desse médium me ajudar? A resposta de Hahnemann é: acho que será melhor não te servires dele. Não use esse médium. Kardec fala, mas por quê? Porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Então, eles estavam trabalhando num conhecimento elevado, uma verdade. E, através desse médium, poderia haver uma mentira, uma comunicação que não correspondesse à verdade. Aí Kardec fala, mesmo que o espírito familiar de B seja afeito à mentira, isso não obstaria a que um bom espírito se comunicasse por ele, pelo médium, desde que não se evocasse outro espírito. Então, ao invés de alguém que falasse uma mentira, não podia chamar outro espírito, um bom espírito? Ele fala, sim, mas aqui o médium secunda o espírito. Ou seja, o médium é igual ao espírito. Quando o espírito é velhaco, então o espírito está mal intencionado. Então, o espírito mal intencionado, aí entra o caráter do médium.
É isso que ele está falando. O médium secunda o espírito, ele segue o espírito, é do mesmo naipe, né? Então, se ele presta auxiliá-lo. Aristo é o nome do espírito, seu intérprete, e B, o médium, acabarão mal. Aí vem uma nota, né? O B, o médium de inicial B, bem moço, era um médium escrevente muito maleável. Ou seja, era um bom médium, porém assistido por um espírito muito orgulhoso e arrogante, que dava o nome de Aristo e que lhe lisonjeava o amor próprio. Então, esse Aristo, esse espírito, ficava fomentando no médium, sabe, a elevação, o amor próprio, ficava lá massageando o ego do médium. As previsões de Hahnemann se realizaram. O moço, o médium, né, julgando ter na sua faculdade um meio de enriquecer, já atendendo a consultas médicas, já realizando inventos e descobertas produtivas, somente colheu decepções e mistificações. Passado algum tempo, ninguém mais ouviu falar dele. Então, ele se deu mal. Então, é um exemplo do mau uso da mediunidade. Os espíritos bons viram as costas. E nesse caso, quando Kardec tinha esse médium à disposição, poderia se utilizar dele, o espírito Hahnemann falou, não, deixa para lá, porque ele vai se dar mal. Ele está todo equivocado junto a esse espírito, né? Esse espírito chamado Aristo. Aí tem a observação de Kardec, que com isso nós devemos fechar nosso estudo de hoje, né? Deve-se notar que os espíritos, ao considerarem que um médium deixa de ser bem assistido, tornando-se, por suas imperfeições, presa de espíritos enganadores, quase sempre provocam circunstâncias que revelam os seus defeitos e o afastam das pessoas sérias, bem intencionadas, de cuja boa-fé poderiam abusar. Nesse caso, sejam quais forem as suas faculdades, nada se tem a lamentar. Ou seja, está usando mal a mediunidade, está se afundando, está se distanciando do bem, né? do trabalho sério, bem intencionado, de pessoas que trabalham seriamente, não tem que lamentar nada. É a consequência. Eu não tem nada a ver isso, mas pode ilustrar. Eu tenho um amigo, né? Apesar de não ver ele mais, porque a gente, né? Eu mudo de país, ele mudou de empresa e eu também saí da empresa, então era um contato profissional. E ele vinha, ele percorria um espaço muito grande para ir trabalhar. Ele falava, olha, não tem um dia que eu não vejo um acidente de moto. Não tem um dia. Talvez ele estivesse exagerando, mas não estava distante disso. Ele pegava duas marginais, um trecho da Marginal Pinheiros, e depois, isso em São Paulo, e depois outro trecho da Marginal do Tietê, que é de grande velocidade e tudo, né? E intensa movimentação de carro, caminhão, tudo, carros e caminhões. E todo dia ele via um acidente, segundo ele. Pelo menos um acidente ele via. E ele dizia assim, olha, quando uma pessoa compra uma moto, essa teoria dele, compra uma moto e torna ela, assim, esse uso de locomoção para trabalho, que seja dessa maneira, ele está adquirindo um pacote. Então, está junto, ao adquirir a moto, também vira o risco e vira, assim, até a fatalidade que vem junto com isso. Tal. Então, essa era a teoria dele. E eu transplanto aqui, né? Eu trago para essa realidade. Quando o médium, ele se utiliza da mediunidade, ou ele utiliza a mediunidade para as coisas não bem intencionadas, é um pacote. Certamente que ele vai receber, né, esse contraponto, essa consequência, né, que vai acontecer com ele, sem dúvida nenhuma. Então, o médium não bem intencionado, utilizando a mediunidade não para o bem,
certamente que vai ter uma consequência. Então, vira e mexe tem. A gente sabe de um caso que virou manchete, né? Durante muito tempo, tal, no Brasil, de um médium que fazia curas milagrosas, né? Depois foi descoberto que ele fazia muita coisa assim imoral, né? Então ele pode ter começado com uma mediunidade muito, né? Muito assim bonita, né? Do ponto de vista do que ele poderia vir a fazer, mas que mudou isso com o passar do tempo. Então, a moral não tem nada a ver com o dom da mediunidade. A pessoa tendo moral, não. Por isso que ela está isenta, ela não tem ligação nenhuma, nem com a moral, nem com a posição social, nem com a religião, né, a crença dele, o poder aquisitivo, a instrução, nada, porque é físico. Né? Então, isso acontece por causa do corpo, tem a predisposição para isso. Depois, o que ele vai fazer com a mediunidade, o problema é dele. Por isso que Kardec fala, nesse caso, sejam quais forem as suas faculdades, nada se tem a lamentar. Então, cada um que afunde. É assim, é a escolha do médium, é a escolha da pessoa. É mais uma vez o livre-arbítrio sendo colocado em prática. E aí a gente volta a lembrar, quem puder, leia o livro Os Mensageiros, quem não conhece, e vai ver o número de médiuns que caem, vêm para essa encarnação com a mediunidade, né? E não atendem isso, não atendem essa necessidade, viram as costas para isso. E aí voltam para o plano espiritual arrependidos. Né? E esse foi o nosso tema de hoje. No dia 14 de setembro, daqui uma semana, nós vamos continuar com essas perguntas, né, diversas, né, de Kardec, e também sobre dissertação desse espírito, né, sobre a influência moral do médium. Oi, Ana Paula. Oi, Luiz, boa noite. Boa noite. Eu estava pensando numa coisa que você falou, né? Vocês conseguem me ouvir, né? Totalmente, pode falar. No início do Livro dos Espíritos, na introdução do Kardec, ele ainda vai falar que o nome dos espíritos que estão ali citados em qualquer obra, né, dele, na verdade não condiz exatamente ao espírito, né? Pode ser que o trecho que ele diz, né, ele fala assim, olha, pode ser que esse Fenelon é da falange do Fenelon, né? Não significa que seja ele propriamente dito, porque não interessa, na verdade, de quem é a mensagem, interessa o teor da mensagem, até porque você não consegue identificar realmente o espírito, né? Então, por isso que ele, né, usa o argumento, né, de que você precisa entender a mensagem primeiro, antes de aferir alguma qualidade para ela, né, se ela é uma boa mensagem, se não é uma boa mensagem, porque o nome do espírito em si não importa, né? Então, Eu acho bem interessante isso. Eu acho que ele utilizou os nomes, né, seja de forma indireta, como você falou, seja de forma direta, porque alguns realmente são o próprio, né, que fala, né, se comunica, assim, o próprio espírito. E alguns estão ali no pacote e não são identificados nas mensagens. Não, o que eu estou dizendo não é isso, Luiz. O que eu estou dizendo é que o nome mesmo, lá na introdução do Livro dos Espíritos, ele afirma, ele fala assim, olha, o nome está escrito Fenelon, mas isso não significa que toda a mensagem que está determinada como Fenelon seja Fenelon, porque pode ser um espírito que é da falange dele, mas que necessariamente ele se identifica como isso, e que não necessariamente seja esse espírito, porque Isso. não importa realmente a origem do espírito, não importa o nome do espírito, né? Importa a mensagem que ele passa. Mas nesse caso, eu vejo como importante, assim,
espíritos de projeção, assim, eram pessoas conhecidas até mundialmente, né? E estavam se manifestando ali, sejam de falanges, ou sejam, né, como você falou, dessa forma indireta, ou mesmo alguns que realmente eram eles. E para mostrar até a credibilidade, porque eram pessoas idôneas que passaram, deixaram uma marca quando passaram pela Terra, né? E eles têm, digamos assim, lastro moral para isso, né? Então, Então, a minha visão é um pouco diferente, porque essa questão de você admitir esse lastro moral, ele é muito delicado, né? É extremamente delicado, porque você sabe o recorte da reencarnação daquele espírito naquele momento, né? A mensagem em si, e é por isso, né? Porque é por isso que o Kardec admite, né? Todos nós somos médiuns. Então, a mediunidade ela não é restrita moralmente, como a mensagem também não é restrita a uma figura, a uma personalidade daquele espírito durante uma reencarnação, né? Senão a gente vai sempre admitir que um espírito que teve uma reencarnação não tão, vamos dizer assim, admirável, vamos dizer assim, né? Porque me falta a melhor palavra agora, ele não seja capaz de trazer uma mensagem de extrema importância, né? Então, a gente tem que olhar para os dois lados da moeda, né? E, às vezes, há uma questão, e acho que isso também é um outro ponto que você estava falando da mediunidade, né, da figura do médium, essa questão da idolatria, né? Então, se um determinado espírito né, declara que escreveu uma mensagem, então ela é inquestionável, independentemente do teor dela, ou o oposto, né? Porque é de um determinado espírito, então vamos começar a duvidar. Então, e isso vem acontecendo no espiritismo de uma maneira bem dentro do movimento espírita, inclusive aqui no Brasil. Essa questão da personalidade tomar um patamar que, na verdade, não tem, né? Então, porque senão a gente vai cair no mesmo erro de outras religiões, né? Que é essa é, questão da hierarquia, da personalidade, etc. Então, o que eu vejo, muitas vezes, é que as pessoas esquecem de olhar para a mensagem e olham para a personalidade, né? Então, é nesse sentido que eu estou falando. a importância realmente de passar tudo pelo crivo da razão, de avaliar, seja o médium, seja quem é alvo da comunicação, isso é fundamental. Nós não podemos deixar isso nunca de lado. Nós temos que realmente estar avaliando sempre. Eu, por exemplo, as obras que foram, né, transmitidas através de Chico Xavier, eu tenho total credibilidade, assim, total crença no que é alguma coisa verdadeira, né? Mas eu não saio por aí aceitando tudo que é médium, que está publicando livros aí, né? Já teve livro que eu tive a curiosidade de ler, que eu achei que aquilo era pura perda de tempo, pura perda de papel, porque ali não trazia a mensagem que os espíritos, porque o bom da gente estar sempre buscando o conhecimento, o estudo, a gente vai estar sempre tendo ferramentas de melhor avaliação, né? Não vou dizer para você que eu não posso ser enganado, claro que sim, né? Mas a cada mensagem, a cada teoria, né, complementar ou assim subsidiária que vem, né, depois de Kardec, então tem que dar continuidade para essa lógica, essa coerência. Você tem toda a razão. A gente não pode sair por aí acreditando em tudo que os espíritos falam, Mas porque tem um detalhe que eu acho interessante do que você falou. O Chico hoje, vamos dizer assim, é confiável como o Divaldo, porque eles passaram por esse crivo há muito tempo atrás. eles foram Não vamos submetidos a isso. e foi um crivo muito alto, porque eles passaram, o que hoje não existe mais, né, praticamente, né? Mas antes dos livros do Chico serem publicados, eles passaram pela FEB, como os livros também do Divaldo passaram, os mais antigos, né? Passaram pelo crivo da FEB.
que a FEB era a editora na época, né? Que fazia a edição desses livros. Inclusive, tem toda aquela história do Nosso Lar ter ficado por muito tempo guardado, porque havia uma dúvida se aquela obra era mesmo factível ou não, ou se condizia, né? Então, não era assim, o Chico psicografou, então vamos publicar. Né? As coisas não eram assim. Hoje, já não tem mais esse crivo, né? Não existe mais uma certa restrição em vamos olhar a obra, vamos ver a mensagem, e daí a gente publica. Né? Então, aí eu concordo com você. Né? Você tem, como leitor, você tem a obrigação de ainda interpretar a obra para ver se ela condiz com o que está, né, sendo feito até hoje. Né? Eu tenho 2 livros que eu estou para devolver para o Raul, né, que você conhece lá, que é o da Livraria Espírita. Vou devolver para ele. Comprei tudo, né? E porque eu tive a curiosidade. E ele falou: olha, eu tenho que ter esses livros, porque tem gente que vem procurar esses livros. Né? E eu queria conhecer um pouco a respeito desse autor. E eu acabei comprando 2 livros, não um só. Né? E depois eu juro para você que eu comecei né, do primeiro livro, comecei e falei, meu Deus, como é que eu caí nessa, né? E foi perda de dinheiro, né? Aí então é que a mala até é restrito o peso e tudo, né? Mas eu estou para levar para ele lá para o Brasil, porque está aqui comigo, né? Para que eu pude trazer, porque tinha espaço na mala, tal. Trouxe meus livros, né? Eu fui trazendo mas realmente eu vou devolver, simplesmente assim, falar, tá aqui uma doação, se tem alguém que vai atrás disso, né, fica a seu critério, porque já que você, como livreiro aí, você, né, o vendedor de livros, e alguém pede aquele livro, você não vai falar, não, eu não concordo, portanto não vou vender para você, não tem esse direito, né, fazer isso aí. Mas é isso, você tem toda a razão. O Chico, ele conquistou essa credibilidade, o Divaldo conquistou, a, quem mais? Ivone Pereira, a obra dela, né, o Memórias de um Suicida, ficou 30 anos na gaveta. Aquele monte de papel lá que ela, né, escreveu, ficou lá 30 anos, até que foi dada a oportunidade para ela de que pudesse publicar, avaliando tudo. Determinada pessoa da FEB, né, aceitou ler, né, aquele calhamaço todo lá e falou, não, isso é algo que condiz com a doutrina espírita. E, segundo Emmanuel, é o livro, assim, ou foi André Luiz, um desses 2 aí, era o livro do século, o século que passou, né? Segundo o ponto de vista deles, assim, por causa do conteúdo que estava lá. Então, ele levou muito tempo e ela também teve que, assim, conquistar a credibilidade. Então, alguns autores, eles realmente são dignos hoje, são verdadeiros, são coerentes, porque eles tiveram que realmente se comportar direitinho durante todo o tempo para que pudesse, hoje, a gente falar, eu não tenho restrição de ler um livro de Chico Xavier. Eu Mas é confio. por isso que a gente fala que são obras subsidiárias, enquanto outros não são considerados como tais, né? Não, Porque houve um estudo dessas obras antes da sua publicação. E não acho isso demeritório de maneira alguma. Eu acho que essa deveria ser a via de regra se a gente levasse o que o Kardec fala ao pé da letra, né? Porque o que você leu hoje está muito mais, ainda ele completa no Evangelho segundo o Espiritismo naquele capítulo sobre os falsos profetas, né? Então, ele admite que o Espiritismo não é infalível, muito pelo contrário. Exatamente por nós sermos espíritos imperfeitos, é que o Espiritismo é falível no sentido de que algumas mensagens não condizem com a doutrina. Agora, quem tem que fazer isso? Né? Quem tem a obrigação de fazer isso? Há um tempo atrás se dizia que era a FEB. Hoje, né, no meu entendimento, é cada um de nós. Né? Mas para a gente poder fazer isso de maneira com conhecimento, né, é necessário estudar as obras básicas.
Porque querer tentar entender o espiritismo via obras subsidiárias ou via obras contemporâneas, né, que foram recentemente publicadas, é muito difícil, né? Você É vê lá, extremamente até perigoso, né, para falar outra coisa. a gente vira e mexe, a gente se lembra, olha, isso aqui que nós estamos estudando acontece hoje em dia. E isso que a gente está estudando foi escrito há 160 anos atrás. Então, vira e mexe, a gente lembra disso. Por quê? Porque é uma verdade e ela não muda. Se é uma verdade, aquilo está mais do que comprovado e acontece tudo. Então, essa é a beleza da coisa. O espiritismo, ele tem um alicerce sólido. E se a gente realmente quer começar o espiritismo, como você falou, pegando obras contemporâneas, a gente não começa a casa pelo telhado, a gente começa pelo alicerce. E o alicerce são as obras básicas. É Não dá porque tem para muitas, é que infelizmente tem algumas pessoas que acham que as obras do Kardec já estão ultrapassar. saturadas, ultrapassadas, né? Que inclusive veio uma onda aí de vamos reescrever Kardec, né? E eu temo muito por isso, porque aí você começa a perceber que há um culto de personalidades, né? Sempre são as mesmas pessoas, vêm criticar uma obra, vêm falar que uma obra é isso, que uma obra é aquilo, e aí o assunto vira a pessoa, não mais a obra, né? E com essa explosão da internet, eu vejo, não é só questão de psicografia, não, mediunidade como, em geral, né? Ela pipocou para todos os lados e você percebe que se fala muito mais do médium do que necessariamente da... Antigamente, assim, em alguns centros ainda é assim, né? Eu ia falar antigamente, mas nos centros ainda é assim. A sessão de desobsessão, a sessão é fechada, né? Ninguém fica sabendo quem são os médiuns realmente no centro, né? Você sabe um ou outro porque conversa, mas hoje em dia parece que existe mesmo, né? Você citou o caso, né, o infeliz caso desse médium tá aqui no Brasil, que foi preso, porque ele realmente cometeu crimes, né? Não foi só uma questão simples, né? Ele cometeu crimes mesmo. Então, você vê que naquela situação era um culto mesmo de personalidade. As pessoas já achavam que ele, né? E essas coisas começam bem de pouquinho no centro, com aquela ideia de que, olha, eu quero tomar o passe daquele médium, porque aquele médium é mais forte do que o outro. Começa assim, sutilmente, para que a gente dá, assim, né, pensa que é uma piadinha, uma inocência da pessoa, mas, infelizmente, a gente ainda traz ah, essa história de outras religiões, de outras reencarnações que a gente teve, né? Vai na missa do padre que é mais forte. Então, essas ideias que a gente tem que começar a quebrar, se a gente realmente quer seguir o espiritismo dentro do que o Kardec está explicando aqui nesse capítulo, né? Exatamente. É, há um tempo atrás, há alguns meses atrás, uma colega nossa aqui, né, que frequentou os estudos, né, nosso, há um outro tempo, antes da pandemia, e um belo dia ela liga, ela fala, olha, o meu cachorro, se não me engano era isso, o gato, fica olhando só para um canto, assim, então tem alguma coisa. E não dá para você, falou para minha esposa, não dá para vir aqui ver o que, que tem, o que, que é isso que está acontecendo, identificar o que é, que espírito que é esse, se tem... Então, é uma ideia totalmente equivocada das coisas. Bom, não precisa dizer que minha mulher não foi para lá, né? Ver o que estava acontecendo na casa dessa pessoa. A mediunidade não é isso, não está a serviço de uma coisa ou outra, assim, é alguma coisa muito maior e que realmente toca a coletividade, né? E não uma ou outra pessoa, ou até mesmo um médium, né? Então, eu acho que esse capítulo ele ensina muito a gente da importância dos valores morais e que isso a gente vai, como a nossa discussão mostrou, a gente vai até aqueles que estão fazendo, divulgando uma doutrina que é séria, que tem um início, uma base sólida, né?
e que pode estar desviando da realidade, do caminho, enfim. Né? Então, esse é um tema bastante interessante mesmo. Muito bem, então chegamos ao final da nossa reunião de hoje. Eu agradeço a todos que participaram aqui, né, contribuindo, né, com a nossa discussão, assistindo ao vivo, e aqueles que chegaram até esse momento através da gravação. Então, muito obrigado e até a próxima oportunidade aí, quando a gente vai dar continuidade a esse tema.